Olá, mais uma vez o programa Medicina de Chá que está no ar, trazendo para vocês aqueles profissionais que fazem da sua arte uma forma de levar o conforto, a sua saúde, a sua doença, aqueles que fazem da sua arte o hino sagrado em defesa desses valores tão sublimes e dessas situações tão necessárias para que nós continuemos vivendo uma vida de paz, de amor. Nós vamos trazer hoje um convidado muito mais do que especial, que vai falar sobre cardiologia e também um pouquinho, nós vamos dar uma ênfase, assim, tão quanto especial, à morte súbita. Vamos ao nosso comercial e daqui a pouco eu apresento este convidado para vocês. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Maravilha, maravilha, maravilha. Nosso programa está no ar e nós vamos apresentar para vocês o Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosas, não é isso? Filho. Filho. Valeu. Nosso agradecimento inicial por estar aqui no nosso programa. Era uma promessa trazê-lo aqui, mas sim, diante das circunstâncias, suas viagens, ficou mais difícil. Mas aproveitando esse período aí, desse intervalo, férias ou não, mas você está aqui. Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde, telespectador. É um prazer, estar aqui e ter finalmente podido atender esse convite, que para mim é uma honra muito grande estar aqui junto ao senhor nessa entrevista. Maravilha. Professor Alfredo, de início a gente procura saber um pouquinho da sua vida. O que é que lhe chamou de dizer assim, eu quero fazer medicina? Que ventos sopraram assim nos seus ouvidos ou na sua mente para escolher essa profissão? Bom, acho que os ventos estavam perto, muito perto de mim, ao longo de toda a minha vida, ao longo desse tempo, eu sempre fui muito próximo ao meu pai e minha mãe, sempre tive eles como ídolos pessoais, Eles são muito mais do que pai e mãe, são amigos, professores e são os médicos naqueles que eu sempre tive contato desde pequeno. Inclusive, visitava hospitais junto com ele, pequenininho, ele e minha mãe também. E eu acabei me acostumando e foi uma coisa que sempre gostei, sempre vi que tocar a alma, tocar as pessoas era uma coisa que me fazia bem. Eu gosto de gente, gosto de estar perto das pessoas e nada melhor do que a medicina para a gente tentar estar próximo do outro, se conectar e tentar aliviar o sofrimento e, quando possível, oferecer a possibilidade da cura. Então, você já aproveitava dois momentos importantes, assim, compensava a ausência dos pais nos plantões e ao tempo que os acompanhavam e adquirindo conhecimentos, até uma forma, assim, de atender um paciente, Lógico, lógico. Lógico, sempre vi meus pais trabalhavam muito e trabalham muito até hoje e que sempre que podiam estavam próximos da gente e talvez foi uma forma também da gente ficar mais conectado, de ir até o trabalho, tanto eu como a minha irmã, nós íamos e sempre fomos e vamos até hoje, para sempre aprender. Não lhe assustou não, porque eu já conheci alguns filhos de médicos que disseram, eu nunca quero fazer medicina, meu Deus, não tem tempo para a família, é uma dedicação, aí você realmente absorveu canalizou tudo isso, os valores bonitos, para a escolha da sua profissão também. Foi, acho que eu nunca tive dúvida de que eu faria medicina e sempre busquei isso, e sempre tentei, lógico, com meus pais que estavam mais perto, mas também com outros profissionais que tive contato, até o senhor que eu conheci antes da faculdade, a gente vai sempre tentando absorver alguma coisa para aprender e depois colocar em prática. Mas medicina sempre foi uma certeza na minha vida. Já que você citou meu nome, assim, que outros professores puderam contribuir na escolha da sua especialidade? Acho que a medicina como um todo, antes da cardiologia, o professor Dr. Ricardo Nogueira, através da Casa da Palavra, que eu participei como aluno
mas também fui até antes da medicina. E o professor Dr. Edivaldo, né, que é aritmologista da Santa Casa, também o Dr. Fernando Ressurreição, do Hospital Universitário, e todos os professores da UNIT, né, que foram a faculdade onde eu fiz, que sempre me trouxeram para mais perto da medicina, que eu acho que deve ser a correta, né, aquela medicina mais humanizada. Maravilha. Terminando o curso, colando o grau, primeira residência você já fez, né? Foi, concluí a clínica médica, né, que é o acesso direto, é pré-requisito para cardiologia. Eu optei por fazer aqui mesmo na UFAL, né, no Hospital Universitário, Alberto Antunes. E foram 2 anos, né, 2 anos de muito enriquecimento pessoal, um desafio profissional muito grande e tudo que aprendi nesse momento permitiu com que fosse aprovado para a residência da cardiologia, que é a que estou cursando atualmente lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em São Paulo. E esse período é férias, para que eu não... Estou de férias. Esse mês estou de férias. Então, estou certo. Mas já voltando à residência ainda essa semana. Sim. Existem alguns também que aproveitam as férias para continuar dentro do hospital. A gente chama de, entre aspas, ratos de hospitais. Sim. Não é você que a saudade pesa um pouquinho e a beleza de nossas praias, não é isso? Ah, lógico. Maceió não tem igual. E, como diz a música, né? Todo mundo que sai de Alagoas, o coração deixa em Maceió e o meu não foi diferente. E aí aproveitei para não só visitar Maceió, mas também para fazer uma viagem, descansar, para voltar que o ritmo é puxado lá. É puxado. Maravilha. Vamos ver se a gente coloca algumas fotos aqui desse jovem, o Emerson. Vai colocando essa aí. Isso aí. Você e seu pai? Eu e meu pai na praia, pequenininho. Olha né? aí. Deve ter mais de 20 anos essa foto já, provavelmente. Você deve estar com 23, 20 anos. Estou com 27. Estou com 27, fiz em novembro. Então mais de 20 anos. Essa é com meu pai e minha mãe, na Casa da Palavra. Eu acho que eles foram dar uma aula. Nossa. Eu já estava lá assistindo. Perfeito. E essa aí, gente? Essa já é uma foto mais recente. Foi num evento em Vitória, Espírito Santo, que nós fomos convidados, eu e meu pai, e um dos assuntos que eu pude falar foi esse síndrome Brugada, que até faz parte do contexto da morte súbita, que foi um dos assuntos que promoveu essa discussão. Bom, aqui meu núcleo familiar, né? Minha irmã, Alice, e Azul, minha mãe, Catiane, e meu pai, Alfredo. Isso foi nas fotos da conclusão, né? Da graduação, em 2019, 2020. Aqui foi o dia que eu recebi o diploma, né? Digo nós porque é uma conquista de todos, né? Da família. E lógico que foi no contexto da pandemia, por isso que não vão ter fotos tão glamourosas, mas não tira a importância do momento. Maravilha. Olha... Esse é com o professor Brugada, né, que é talvez um dos maiores especialistas na área da morte súbita cardíaca, das arritmias. É um congresso que participamos muito ao longo desse tempo. Esse acho que foi em Nova Lima, Minas Gerais, cirurgia cardíaca. E aqui foi no logo na primeira semana da residência do Hospital do Sírio-Libanês, na fachada. O Sírio-Libanês direto para Maceió, né? Não? Maravilha. Isso aí, a cirurgia cardíaca. A cirurgia, eu sempre participei. Mas você pretende caminhar na cirurgia ou na clínica? Pretendo, lógico, a formação é diferente. Né? A cirurgia cardíaca são 5 anos e a cardiologia clínica são 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de cardiologia. Eu pretendo seguir, muito provavelmente, a área da eletrofisiologia, que é da arritmia clínica, marca-passo, que aí são mais 3 anos a formação como um todo. E aí que daria uma formação de até 7 anos para esses profissionais. Na linguagem simples, né, do popular, dizem que o coração bate, né? E às vezes os apaixonados muitas vezes apanham esse coração. Mas para um cardiologista, né, o que é que o coração tem? Os batimentos, ritmos e... Vamos falar um pouquinho sobre essa fisiologia do coração. O coração é um órgão único, né? Ele mesmo tem a capacidade do automatismo, né, de se autoexcitar, e junto dessa propriedade ele vai passando célula a célula através dos tecidos especializados na condução do impulso elétrico. Ele vai conseguindo fazer a sua função, que é bombear, ejetar o sangue através dos ventrículos e voltar aos átrios, fazer toda a oxigenação através da circulação pulmonar
e manter as funções vitais do nosso organismo. E normalmente esses batimentos, né, como o pessoal chama, o normal seria de 50 a 100, e aí quem está apaixonado às vezes sobe mais um pouquinho. Ou às vezes diminui quando leva um susto. Na sofrência. Mas essa seria a frequência ideal. Lógico que isso em repouso, no exercício a gente precisa de uma demanda maior, então aumenta. Também às vezes quando está dormindo pode diminuir também um pouquinho. E nos fale sobre o que é estar fora disso aí, para o cardiologista, né? Seria o ritmo, o que mais que poderia estar fora desse batimento? Bom, o que pode acontecer, né, nesses sentidos é de ter uma frequência cardíaca inapropriadamente baixa para as demandas metabólicas, que aí seriam aquilo que a gente chama de bradiarritmia, né? Que as arritmias elas podem ser tanto bradi ou TAC, bradi quando abaixo dessa frequência de 50 e TAC acima de 100, e que estejam causando alguma repercussão, né? Que pode ser desde o baixo débito, que é quando o fluxo sanguíneo ele não consegue atingir esses órgãos vitais, principalmente a cabeça, e o paciente pode ter um desmaio, uma síncope, pode também ocasionar dor no peito e também aquela famosa batedeira, né? Que seriam as palpitações, junto com a turvação visual, tontura, e tudo isso pode ocasionar, além também dependendo dos valores e do tempo, a instabilidade hemodinâmica, que o corpo não consegue manter essa pressão, essa frequência por muito tempo, poderia até ocasionar uma morte súbita, dependendo do tipo da arritmia. E o que é a morte súbita? Bom, morte súbita, no popular, aquela pessoa... Existem dois conceitos, né? O imediato e o imediato. Sim. No popular, aquele paciente, aquela pessoa que estava bem, morreu inesperadamente, morreu subitamente. Do ponto de vista científico, nós dividimos os documentos europeus, os documentos americanos, eles dividem morte súbita, né, que podem ser de causa cardíaca ou não, e morte súbita cardíaca. Morte súbita cardíaca seria aqueles pacientes que, presumidamente, têm uma morte de origem cardíaca, que estavam bem e, a partir do início dos sintomas até o evento da morte, durou 60 minutos. Se for testemunhado esse óbito. Caso não seja testemunhado, se o paciente foi visto bem, consciente, nas últimas 24 horas, aí também pode ser levado a uma súbita cardíaca, dependendo da visualização de como ocorreu esse óbito. E aí, nesse sentido, traz a importância de uma história clínica até retrospectiva, uma história familiar e também do trabalho o senhor sabe bem, do pessoal da perícia, da patologia, para tentar identificar também o motivo, né, desse acontecido. Partindo assim nessa divisão que você fez das bradicardias, que patologias estão mais associadas assim às bradicardias? Bom, as bradicardias até são poucas, né? Nós temos os bloqueios atrioventriculares, que aí nós dividimos eles em 3 graus, primeiro, segundo, terceiro grau, e desses nós temos uma divisão anatômica, que uma parte do coração, que seria o feixe de His, nós costumamos, né, nem sempre isso vai ser verdade, acima desse feixe seriam as arritmias benignas, como bloqueio atrioventricular primeiro grau, segundo grau do tipo Myopathy 1, e já abaixo do feixe His, o Myopathy, segundo grau do Myopathy tipo 2 e o BAV total, né, o terceiro grau, essas seriam mais graves. E essas sim poderiam ocasionar, deflagrar arritmias, como taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, ou até pelo próprio baixo débito, que poderiam ocasionar a morte súbita. Esse BAV é um bloqueio atrioventricular. Desculpa, bloqueio atrioventricular, que é a sigla. Isso, só explicando, quer dizer, o estímulo nasce no nó. Isso, Mas... o impulso elétrico ele nasce lá em cima, no átrio direito, ele precisa deixar vários feixes, vários ramos, e no nó atrioventricular, que mais ou menos na divisão entre os átrios e os ventrículos, vai ter um alentecimento, vai ter uma diminuição desse impulso, até para proteger os ventrículos, que eles não podem trabalhar com frequências tão altas. E às vezes esse nó está funcionando tão bem, ou até mais do que devia, que ele impede a propagação desse impulso e essa frequência fica muito baixa. E que patologias podem acometer essas arritmias? Podem ser desde doenças elétricas primárias, né, pacientes que já nasceram com isso. O bloqueio atrioventricular total pode até, problema na tireoide pode causar isso, infartos, né, dependendo da região acometida, e também intoxicações por drogas, medicações, ou até alterações de eletrólitos, como potássio, magnésio, cálcio, podem também influenciar diretamente nessa questão. E essa morte súbita,
como é que o paciente começa a ter esses pródromos? Ou seja, quais são os primeiros sinais sinais e sintomas, eu fui juntar aqui, deu sinais, mas sinais e sintomas que o paciente pode apresentar e que ele pode até dar um sinal, diz, olha, o negócio aqui está ruim. Esse é um desafio, talvez, na medicina e para o cardiologista especificamente, porque até 50% dos casos, a primeira manifestação vai ser a morte súbita. Mas existem alguns sinais e sintomas que todo mundo deve prestar atenção, que aí talvez o principal seja o desmaio, né? A síncope, as palpitações, a dor no peito, uma falta de ar, um cansaço que não passa, que a gente pode pensar nisso. Tontura também, a turvação, como eu falei, turvação visual, mas esse é um problema. Às vezes ela não vai dar um aviso e, como o próprio nome diz, ocorre de modo súbito, né? Inesperado, né? Repentino. A gente tem um vídeo aí no campo de futebol e o José vai colocar aqui para nós e você nos dá uma explicação, Tá bom. Uma coisa que ficou assim, tem aumentado até, né? Essa incidência de morte súbita entre esportistas. Então, isso aconteceu nesses 2 times da Europa, né? foi na competição da Eurocopa, né? Que o principal jogador da Dinamarca, né? Que chama Eriksen, ele teve uma morte súbita no campo. E aí aqui a gente precisa diferenciar, né? Que a morte súbita ela pode ocorrer ou não. Quando ela não ocorre, a gente chama de abortada. E normalmente ela vai ser abortada, a gente vai discutir mais à frente, através das medidas, né, de ressuscitação cardiopulmonar, que talvez é um ponto mais para frente para a gente destacar a importância, né, dessas medidas da educação, de não só reconhecer, mas também de saber o que fazer na hora, que foi o que aconteceu, desde os atletas em campo até a própria organização do evento. E foi chocante, né? Foi chocante, mas ele sobreviveu, ele está bem, inclusive voltou a jogar com um dispositivo. E esse vídeo também choca porque a gente sempre tem aquela imagem que o atleta, ele é saudável e conceitualmente ele é, mas que estaria longe das doenças, né? A gente precisa lembrar que a morte súbita, ela pode acontecer em qualquer idade, desde o recém-nascido ao paciente mais idoso. E lógico que existem várias causas, várias etiologias diferentes que nós devemos pensar. Quanto que no idoso a gente vai atrás mais de problemas do coração mesmo, como a doença arterial coronariana ou um infarto, já nos mais jovens a gente vai em busca de arritmias genéticas, né? Doenças genéticas primárias, e numa faixa etária em torno de 17 a 30 anos, existem as doenças primárias do músculo cardíaco, como a cardiomiopatia hipertrófica, que pela sua fisiopatologia, ela aumenta o septo interventricular, que divide o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e é um septo tão grande que o sangue não consegue chegar numa estrutura que está dentro do próprio coração. Isso gera uma área de fibrose, e essa área de fibrose, ela serve como substrato para o desenvolvimento das taquiarritmias, que foi muito provavelmente o caso desse atleta, que parte para um outro momento, né? O momento da prevenção secundária, que é alguém que já teve um evento e ele precisou colocar um dispositivo, né, que chama de CDI. De marca-passo? Não, esse é o CDI. O CDI, que é o cardioversor desfibrilador implantável, que é um aparelho desfibrilador que fica normalmente aqui no subcutâneo ou mesmo numa loja, né, que a gente faz durante o procedimento do implante, que pode ser no laboratório de hemodinâmica. E ele pode ter a função de marca-passo, pode ter a função de ressincronizador, mas o objetivo principal dele é, caso exista uma arritmia que ele tem os seus mecanismos, né, para detectar, ele tem as estratégias, né, de aplicar o choque corretamente e tirar o paciente desse evento. Salvar, ressuscitar o paciente. Quais são as medidas preventivas? Inicialmente, por exemplo, um jogador desse que entra para jogar, foi liberado pelo médico do time, né? E esse médico, sendo cauteloso, e realmente foi porque as medidas tomadas evitou a morte súbita, né? Por conta, houve esse aborto, né? Ou abortamento, no caso. Então, que medidas preventivas seriam necessárias? Perfeito, professor. A gente vê que mesmo com esses atletas que são submetidos a exames periódicos anualmente, existe a chance de acontecer,
mas a gente tem que priorizar, tentar diminuir, né? A gente está falando de uma população muito grande que, no Brasil, estima-se, dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que 320 mil pessoas por ano sofrem de morte súbita e muitas vezes, até 50% dos casos, é o primeiro evento. Mas a gente tem como prevenir e o que é bom para todo mundo, medidas gerais, manter um estilo de vida saudável, né? A gente está vendo uma pandemia da obesidade, de uso até mesmo de substâncias que não são até cientificamente testados, mas o bom e velho manter uma boa alimentação, uma boa dieta, uma atividade física regular, ingestão de água adequada, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, eu acho que seria o básico, simples para todo mundo. A outra coisa é investigar a história clínica. Será que essa pessoa não já teve algum episódio de síncope, de desmaio? Como que foi esse desmaio? Alguns desmaios nem sempre são malignos, né? Tem os benignos, como o vasovagal, mas a gente precisa diferenciar bem isso até para ter certeza de como lidar com esse paciente. Será que ele não tem palpitações? Será que ele não teve a tontura? E aí a gente pode lançar mão da história clínica, da história familiar, que é preciso saber pelo menos pai, mãe, filhos e irmãos, né, em torno de 3 gerações, e a gente, a partir disso, tentar entender qual é o padrão, se é que existe um padrão. Podem ter doenças associadas aos cromossomos, mais comum em homens, mais comum em mulheres, e também lançar mão dos exames. E aí, dos exames, lógico que a gente tem que individualizar, né, até para não esgotar os recursos em termos de saúde pública, mas o eletrocardiograma talvez seja o exame indispensável que nos últimos 100 anos continua da mesma forma. Lógico que tem, às vezes, o eletrocardiograma convencional, pode ser feito umas derivações especiais, umas posições especiais, e nós podemos e devemos utilizar isso. E também um exame que analise a estrutura, né? O mais simples, o mais barato talvez seja o ecocardiograma, mas que já é suficiente para nos dar várias pistas, desde como eu falei, hipertrófica, doenças de depósito, como a amiloidose, sarcoidose, que são doenças que gostam de arritmia, e também até doenças genéticas, doença de Fabry, mas normalmente vai ter uma história familiar. Talvez esses sejam os 2 principais exames. Outros exames, como o cateterismo, podem ser necessários se houver uma suspeita de uma doença coronariana no paciente que já infartou. Pode ser lançado também uma angiotomografia de coronária, se houver um paciente de muito alto risco para cateterismo, pode ser feito isso. A ressonância cardíaca também tem um papel importante, que nos últimos anos tem crescido, tem ganhado mais espaço, existe até uma cardiomiopatia da forma arritmogênica dos 2 ventrículos, que é muito comum na população mais jovem que sofre de morte súbita. E, lógico, se houver a suspeita, por exemplo, de algum outro problema, por exemplo, às vezes um paciente que tem um AVC numa região muito importante, principalmente de tronco, que atinge a formação articular, a gente precisa fazer um exame, uma tomografia de crânio para entender o que aconteceu. Mas focando talvez nos exames cardíacos, eletrocardiograma, ecocardiograma, cateterismo, ressonância, angiotomografia e, lógico... Cintilografia também, né? Cintilografia também no contexto da doença arterial coronariana e um perfil laboratorial para a gente entender como está o colesterol, a glicemia, né? Que tudo isso pode contribuir no futuro para um infarto ou uma doença arterial coronariana. Cresceu muito a questão propedêutica, né? Na avaliação da função cardíaca, né? Então, todo esse arsenal, além de todo um laboratório, ainda há perspectivas com relação a esse arsenal todo. O que é que tem de novo? Lógico. Bom, esse assunto da morte súbita, por exemplo, é um assunto que ganhou destaque nos últimos 30 anos, talvez 30, 32 anos. A grande impulsão foi com aquele que nós vimos na foto, os irmãos Brugadas, que lá na década de 90 chegaram para ele algumas criancinhas poloneses que tinham história familiar de uma menina com 3 anos que tinha tido uma morte súbita, um irmão de 4 anos que estava tendo desmaios, síncope de repetição, e aí eles foram começar a entender por que estava acontecendo. Quando fizeram o eletrocardiograma dessas crianças, viram que o padrão era bem parecido. E aí eles juntaram 8 casos que tinham esse padrão eletrocardiográfico único, mas ainda assim gerava muita dúvida.
Tanto que nos congressos o pessoal até questionava, será que isso é uma doença mesmo? Hoje a gente sabe que é. Mas isso impulsionou principalmente o campo da genética, que talvez no campo das arritmias da cardiologia tenha ganhado um grande papel nos últimos anos, que chama da cardiogenética. E hoje nós temos painéis genéticos até para descobrir, por exemplo, pacientes que tiveram uma morte súbita e ocorreu. A diretriz europeia recomenda fazer uma autópsia molecular, você guardar uma amostra para que seja feito um painel genético para uma importância dos familiares de primeiro grau. E, tendo alguma alteração, você faria o screening com esses pacientes, os familiares de primeiro grau. E acho que essa talvez seja o grande crescimento que começou lá atrás com os irmãos Brugada e hoje em dia o conhecimento cada vez vem aumentando. Do ponto de vista da arritmia, a grande difusão também foi do estudo eletrofisiológico, que pode ser preciso, em alguns casos, que só o eletrocardiograma não é o suficiente. E a gente precisa entender se ele tem uma arritmia que favorece realmente uma morte súbita, se ele não tem, por exemplo, um fio condutor a mais, que é o que a gente chama de via acessória, que também poderia ocasionar morte súbita. E o estudo eletrofisiológico tem a vantagem de ser diagnóstico e muitas vezes também terapêutico. E também pode lançar testes provocativos durante a realização dele. Existem aquelas taquiarritmias, né? Que tem principalmente em fecho de risco. O que é que se trabalha com relação a isso, nessa prevenção também de morte súbita? Perfeito. Então, professor, as taquiarritmias, quando a gente chama assim, voltado para a morte súbita, a gente está focando mais na taquicardia ventricular, sem pulso, e a fibrilação ventricular. Existem duas situações que a gente precisa diferenciar, quando a gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. Até hoje, os estudos maiores, mais robustos e que definem as diretrizes não só brasileiras, americanas e europeias, elas têm um enfoque maior na prevenção secundária, que é mais fácil você identificar um paciente que já teve uma parada e sobreviveu, do que aquele paciente que ainda vai ter uma parada. E aí, normalmente, quando ele tem alguma dessas taquiarritmias, é o momento da gente colocar o CDI, né, que seria a prevenção dele. Prevenção secundária quando já teve, prevenção primária quando a gente acha que o risco da doença dele de ter é muito grande e pode ser que ele tenha. Inclusive doença de Chagas, que é endêmico aqui em Alagoas. A gente sabe que o anasormagela é ritmogênica e a gente precisa estar atento, né, tem até scores, para a gente guiar o implante do CDI antes que esse paciente venha ter, que a gente sabe que para o núcleo familiar isso pode ser catastrófico. Perfeito. Existem mais algumas fotos? Sim, a cirurgia, né? Essa acho ao lado do pai. Esse aqui, Fluminense, é? Foi recente aí Você tinha como pai sendo Fluminense, você ser um Flamengo ou coisa assim? Não, aí não podia, né? Essa não podia. Eu tinha um colega que disse, meu filho resolveu, ele nem janta comigo. Não podia até não fazer medicina, mas Flamengo não podia. Próximo, esse tem mais. Você já passou. Muito bem. Não, aqui tem um aparelhozinho, não sei se ele botou. Sim, é. Isto. Nos fale isso aí. Bom, essa imagem, né, é autoexplicativa, né, o desfibrilador externo automático, né, que aí, qual o problema, né, da morte súbita no Brasil, em qualquer lugar do mundo? As pessoas não estão preparadas, não estão prontas para lidar muitas vezes com esse evento, né? E a gente sabe que a gente precisa treinar não só o profissional, como também a população em reconhecer e iniciar os cuidados, até que cheguem profissionais habilitados e que possam lidar com o evento e utilizar muitas vezes o desfibrilador externo automático, que ele mesmo reconhece o ritmo, né? E ele mesmo aplica o choque, lógico, com os cuidados. Muito bom, né? E o grande desafio é difundir, né? Não são todos os locais, os lugares que ele está presente, e a gente sabe que vai acontecer. Lógico que a gente sempre pensa que vai acontecer no ambiente de saúde, mas o maior número dos casos de parada cardiorrespiratória é no ambiente extra-hospitalar. Vai ser numa igreja, vai ser numa escola, vai ser numa instituição financeira, num banco, pode ser num metrô, pode ser num shopping. E isso a gente tem que se preparar, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Acho que o segredo do sucesso é estar preparado. Estar preparado sempre para reconhecer e tratar imediatamente, que aumenta as chances de sucesso. Com informações científicas e dados de toda a bibliografia, né? O professor
Alfredo Aurélio, ele ficou preocupado com isso e ele foi o mentor, né, científico de uma lei alagoana, não sei se já existe em outro lugar no Brasil, mas essa lei 8323 de 2020, né? Isso. Acho que há uns 10, 11 anos atrás, né, o Dr. Alfredo, meu pai, foi presidente da Sociedade Alagoana de Cardiologia e nessa época, né, ele já prestou vamos dizer assim, uma consultoria técnica para, junto com a deputada Ângela Garrote, né, e o governador Renan Filho, estabeleceram alguns critérios, né, para a disponibilidade, né, desse aparelho, né, que seriam locais com em torno de mil pessoas, né, que transitem mil pessoas ou até 3.000 de circulação diária. E aí isso é importante e também, até como eu falei para o senhor, escolas, igreja, bancos que atinjam essa capacidade, elas devem ter esse dispositivo que salva vidas e aumenta o sucesso desse paciente voltar bem, né? Para que, lógico, depois no ambiente hospitalar ele vai investigar e identificar qual a causa. Mas e também fala sobre a necessidade, né, da educação. Sim. E de seguir as diretrizes baseadas na Sociedade Brasileira de Cardiologia com os cursos de ressuscitação. E para o senhor ver, para um profissional, o ideal é que a gente esteja repetindo esse curso a cada 2 anos, porque é uma coisa que deve ser estimulada incessantemente para que a gente não esqueça, a gente esteja pronto para lidar com a vida dos próximos. E quem são, na verdade, quem é a plateia, né? Quem são as pessoas que vão se submeter a esse curso? Geralmente são servidores de um campo, ou de um teatro, ou de um colégio. Formam exatamente essas pessoas escolhidas para receber esse treinamento? Pode ser qualquer pessoa, só basta querer aprender. Lógico que os profissionais da estudante de medicina, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos da saúde podem participar e devem. E só para definir mesmo, nós temos o ACLS, né, que é esse mais voltado para profissionais, e o BLS, que seria o suporte básico de vida. O suporte básico, todos, independente do que seja, devem aprender para saber reconhecer e saber como se portar durante esse evento, para que aí depois, no segundo momento, se houver necessidade, os profissionais junto ao ACLS, eles consigam fazer todas as medidas de ressuscitação. Já aproveitando aqui, porque os telespectadores são exigentes e também gostam de querer salvar vidas, os primeiros cuidados, já uma morte súbita aqui, um leigo está ali, o que é que ele não pode fazer e qual a melhor conduta que ele pode tomar naquele instante? Perfeito. Bom, a gente recomenda hoje que o leigo não perca tempo, aquele paciente que não é profissional, aquela pessoa que não é profissional, perca tempo em checar pulso, checar respiração. Se ele achar que há a parada, que inicie as compressões torácicas e também solicite ajuda. E essa ajuda, a partir do momento que chegar o profissional vai tomar conta da situação e aí a partir disso, né, nós vamos fazer tudo aquilo de checar a via aérea, checar a respiração, continuar as compressões e fazer a leitura, né, do ritmo com esse dispositivo, que se for um ritmo chocável, carrega o dispositivo e aplica o choque. E aí, lógico, é um momento que todo mundo deve se afastar para não houver nenhum outro acidente. Mas o leigo, acho que a principal função seria reconhecer, iniciar as compressões e chamar ajuda. E não desistir, até porque para a medicina tem um período X, né? Porque aí no caso já tem cianose, já tem né? Mas para o leigo não desistir até um profissional chegar e fechar o diagnóstico. Isso. Lógico que existem, o senhor sabe tão bem quanto eu, questões éticas e morais em torno do tempo, mas até o momento desse profissional chegar, que seja mantidos os cuidados. E nós temos um serviço público, né, que oferece o serviço de atendimento móvel, né, e ele chega rápido. Então, a gente confia e espera que, a partir do momento que o profissional chegue, faça um novo reconhecimento rápido e faça o direcionamento dessas medidas. O que é necessário também, em que posição deve tomar, né, um plantonista ao receber, quais as primeiras condutas ao receber alguém que chegou num campo de futebol ou de um evento como esse lá? Monitorar e
Quais as outras medidas? Monitorização sempre, né? Estabelecer uma estabilidade hemodinâmica e, a partir disso, né, realizar os exames, né? Que aí o principal exame vai ser o eletrocardiograma, se houver possibilidade, o ecocardiograma, e se houver a suspeita, né, a partir da suspeita, vai se seguindo os próximos exames. E à medida que for sendo reconhecido as causas, elas devem ser imediatamente tratadas. E aí pode ser necessário, já que foi um contexto de parada, da intubação orotraqueal, e aí o manejo do ventilador, o manejo ventilatório. Pode ser também a necessária vigilância neurológica, né? Esse paciente ficou com o coração parado, esse não foi sangue para o sistema nervoso, então precisa ter uma vigilância neurológica rigorosa. Também são necessários controles direcionados de temperatura e talvez a principal seria a estabilidade, né, hemodinâmica, pode ser necessário reposição volêmica, né, e uso de drogas que façam aumentar a pressão, as drogas vasoativas, vasopressores, para que tire esse paciente desse momento agudo e permita, né, a investigação da causa e essa causa seja reconhecida e tratada. Monitorar é essencial, até porque você pode estabelecer se aquela morte súbita, né, foi decorrente de uma etiogênese cardíaca, então, se veio do coração, porque existem outras modalidades, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, uma ruptura de aneurisma e tantos outros caminhos, né? E aí, como esse paciente vai estar monitorizado e ele já teve um evento, ele existe a chance de ter a recorrência desse evento. Então, é por isso que é fundamental a realização dessa monitorização e também dos exames você pode repetir, se você achar que precisa repetir, caso haja alguma mudança no quadro clínico. A morte súbita, ela não é só cardíaca, né, como o senhor falou, pode ser decorrente do AVC. Conceitualmente, o trauma não entra nessa parte da morte súbita, mas lembrar que os acidentes, né, até mesmo homicídio, pode também, né, causar algo nesse sentido. Intoxicações, né? Às vezes é possível fazer o screening toxicológico, né, para ver se esse paciente não ingeriu de modo espontâneo ou foi sem saber e acabou ingerindo. Também, né, como eu falei para o senhor, distúrbios de eletrolíticos, muitas vezes secundários de medicações até de uso contínuo que o paciente pode fazer. Que medicamento, né, ou quais os medicamentos, assim que o telespectador que vai passar essas informações deve ter cuidados? Por exemplo, os antiarrítmicos, ou que medicamentos hoje corre perigo aquele que faz uma automedicação ou que ele está proibido para não fazer? A automedicação sempre vai ser perigosa. O ideal é que, independentemente de qualquer medicação que esteja fazendo uso, esteja junto a um profissional médico, né, para ver ajustes à prescrição, tanto de dose como da posologia em si. E existem medicações que podem interferir no potássio, no magnésio, no cálcio, que seriam as medicações mais suscetíveis, né, a eventos como esse, de arritmias. E aí, por exemplo, hoje, né, as pessoas têm mais acesso às medicações, o uso de diuréticos, às vezes, para festas, por questões de beleza, isso tem acontecido, e diuréticos são medicações que interferem diretamente nas concentrações desses eletrólitos, e também aquelas medicações que busca-se a magreza, a perda de peso, muitas vezes têm substâncias estimulantes que podem também, dependendo da dose, causar arritmias, e o ideal é que esteja junto ao médico, e caso haja indicação, não tem problema, mas que esteja sendo acompanhado, e muitas vezes é preciso fazer exames laboratoriais, exames clínicos seriados. Existe, dentro da medicina legal, a gente tem uns casos e as pessoas ficam assim assustadas, porque chegam lá no IML, tem uma morte súbita e a gente vasculha lá e não encontra nada. Seria uma morte de causa indeterminada, não é a desconhecida. A desconhecida não teve, ninguém investigou, aí fica desconhecida. Mas a não determinada procura, e aí a gente pode atribuir isso à morte reflexa. Existe isso? Morte reflexa? Essa eu não conheço. Às vezes o cara comeu uma feijoada e tomou um banho. Entendi. Tomou um banho frio. Acho que eu não estou entendendo a pergunta do senhor. Existem algumas situações que podem acontecer morte súbita. Por exemplo, existem algumas arritmias
que elas vão ser desencadeadas, talvez, num estímulo vagal. Isso. Que é, acho que agora eu entendi a pergunta do senhor. Reflexo. Que aí, por exemplo, pacientes que fazem atividade física, ao terminar a atividade física, com aquela resposta vagal, o tônus vagal aumentado, desmaiam. Pacientes que têm refeições copiosas, como grandes feijoadas, rabadas, essas coisas mais pesadas, logo após a alimentação, tem também um tônus vagal, pode desmaiar. O sono também, onde a gente tem uma situação do tônus parasimpático, também pode ocasionar isso. E pode sim estar relacionado com arritmias cardíacas. Talvez a principal arritmia que tem esse componente, né, de aparecer durante o tônus parasimpático, né, é a síndrome de Brugada, que é aquela que o senhor já viu, professor, e ela tem um padrão intermitente. Então, às vezes, a arritmia ela não está presente agora, a pessoa está bem, não está presente agora, mas somente nessas circunstâncias ela pode aparecer. Essa também tem a característica de aparecer durante a febre e também quando exposto a algumas medicações específicas que prolongam o período de repolarização ou aquela parte mais celular. Ainda existe debate realmente qual o mecanismo, mas alterações da repolarização. Você falou do sono. O que ocorre mais risco é o paciente que tem uma insônia severa ou aquele que dorme muito? É difícil dizer isso. Não lembro de ter lido alguma coisa específica, mas o paciente que sofre insônia muitas vezes é um paciente mais ansioso, mais estressado, e esse gerenciamento do estresse ele precisa ser feito, porque pode, lógico, tudo vai acabar caindo na doença arterial coronariana, né, que é justamente aquele acúmulo da placa de gordura nas coronárias que vão impedir, né, o fluxo sanguíneo não só para o próprio coração, mas para o organismo. E isso, a longo prazo, é ruim e isso pode ser a causa de uma morte súbita, por exemplo. E também, né, pode contribuir para o infarto, e esse infarto às vezes pode ficar como uma sequela área de fibrose ou até desenvolver, né, uma falha da bomba, insuficiência cardíaca, que também é outra causa de morte súbita, a insuficiência cardíaca. Maravilha. Perspectivas, você já falou, assim, aqui em Alagoas, fazendo valer, voltando novamente à lei, existe também essa lei em Maceió também, que não precisaria, porque a lei estadual faz referência a todas as cidades, não é isso? Bom, existem leis federais, estaduais, municipais, que com vigências diferentes, mas, de qualquer forma, é válida, não? A lei estadual, a lei municipal, mas a lei estadual, desde 2020, já possuía, e é mais no sentido, acho, de reforçar, né, de querer conscientizar que a gente precisa ter esse dispositivo, né, disponível para a população, que pode salvar vidas e vai salvar vidas de muitas pessoas. Perfeito. Que recado você pode deixar assim para os nossos telespectadores que são exigentes com relação à morte súbita? Bom, acho que o principal recado é que acontece, né? Pode acontecer com o jovem, o idoso, e é possível prevenir, né? Precisa ter um estilo de vida saudável, fazer exames clínicos regulares, exames de imagem, exames laboratoriais quando indicados, e deve estar próximo, né, de um contato médico, principalmente se houver uma história familiar ou até mesmo história pessoal. E a gente tem que ter em mente que é um problema de saúde pública pela repercussão, né, no núcleo familiar, e a gente tem que estar preparado como sociedade, né, não só as instituições públicas, mas a sociedade civil, né, organizada, para que a gente ofereça, né, principalmente nesses centros de grande circulação, que pode ser o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho, o irmão, e a gente não quer perder essa pessoa. Então a gente tem que ter isso, eu digo, o desfibrilador externo automático disponível para que essas pessoas tenham auxílio no tratamento adequado e possam, né, permanecer conosco e, lógico, investigar a causa e a gente tratar não só o paciente, mas a família se houver algum problema. Cabe ao Estado e ao município fazer cumprir, lógico, a lei. Tem aí mais fotos? Passa primeiro. Você falou
A gente não quer perder ninguém, assim, né? Mas são pessoas que marcam a vida da gente. Lógico. E essa é uma pessoa que acredito que tem um referencial para você. Olá, professor Gerson. Gostaria de parabenizar pela sempre interessante abordagem dos temas do seu programa, que muito enriquece os telespectadores e a comunidade médica. E hoje é uma gratidão para mim contribuir nesse momento ao seu programa. E agradecer ao programa e a vocês da produção de vivenciar essa experiência, né, de comentar sobre um entrevistado que é um filho meu. Então, a emoção toma conta. O tema é um tema interessantíssimo e o Alfredo está conseguindo fechar as lacunas para as informações para a população e para os seus telespectadores. Mas você vai me permitir que apenas eu vou dizer da honra de participar desse momento, de dizer que posso morrer, que sou um pai feliz em relação ao filho, um homem hoje que só me dá orgulho, né? Um homem muito reto nas suas ações e que vai deixar muita marca de humanidade e honestidade na profissão e na vida. Então, parabéns pelo programa, parabéns, Alfredo, pela atualização do tema. E, Gerson, hoje aqui do lado de cá, eu só estou embevecido, besta, de ver que uma coisa deu certo. Foi esse cidadão que está aí ao seu lado. Parabéns, parabéns, Alfredo, parabéns, Gerson. Até as palavras ficam... assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada digo isso no sentido das pessoas que eu tive perto de mim ao longo de toda a minha vida e que eu tenho meu pai, né, como melhor amigo, minha mãe também como melhor amiga, assim como a minha irmã. E acho que meu pai sempre trabalhou, né, para que eu pudesse me desenvolver e sempre acreditou em mim. E isso é fantástico, eu não tenho como expressar minha gratidão aqui sobre isso, mas tudo que eu sou eu devo a eles. E, bom, eu agradeço não só a ele, mas o senhor também pela oportunidade de... que bom. Vamos estar logo o outro vídeo para completar o discurso. Na verdade, é um orgulho ter você aqui, você sabe disso, a gente acompanha. Não é? Até o livro, né? Que chegou uma cópia aqui, o livro de emergências. Sim. Em cardiologia. Sim. Que a gente vai botar. Tá bom. Agora a gente coloca aí também. Por favor. Fala do Alfredo é fácil, né? Para sempre o meu Alfredinho. Ele é uma pessoa muito dedicada e sempre está prestes para ajudar e tem um senso crítico muito aguçado e uma determinação de sempre estar querendo evoluir. E se tem uma palavra no mundo que o define, seria dedicação. O Alfredinho é uma pessoa que já se tornou assim um filho, um amigo, né? E uma pessoa que eu admiro muito. Não só pela competência, pela dedicação, mas pelo ser humano que ele se tornou. Às vezes eu brinco, né, com as pessoas, porque eu digo que missão cumprida. Então, assim, é um orgulho muito grande a gente ter um filho como Alfredo. Eu sei que é muito comum as mães todas, né, falarem bem dos seus filhos. Eu acho que
que é justo, né? Porque uma mãe é sempre uma referência para uma filha. Mas quando eu toco assim no nome do Alfredo, eu tento falar que ele não é melhor do que ninguém, mas ele é uma pessoa que está nesse mundo, que já cumpriu assim o seu papel, e graças a Deus eu acredito muito nele, nesse potencial que ele tem, que vai ser um grande profissional, dedicado e com muito respeito e com muita dedicação, não só ao paciente, não só a dor e o sofrimento do paciente, mas como também ele vai ser muito bom no quesito de querer evoluir, de querer acompanhar, de querer ver o que é que tem diferente, o que é que tem que a ciência está mostrando, porque é um cara que estuda, um cara que se dedica. Então, um beijo grande. Ah, legal. Eu me emociono, fico muito feliz de ter meus pais como amigos, professores e médicos naqueles que eu me espelho. E, bom, ouvir isso, qualquer filho... Como não voltar durante as férias aqui, né? Esse aconchego. É muito bom, muito bom. É sempre bom estar em casa, é sempre bom receber esse carinho, e eu só tenho a agradecer, e tudo, como eu disse, senhor, tudo que eu sou, eu devo a eles, e vai ser sempre assim. Então, não só meu pai e minha mãe, mas minhas avós também, que já não estão mais em vida, mas carrego sempre comigo, né? Minha avó Jacira e minha avó Jandira, que também trabalharam muito para que não só eles fossem o que eles são, mas para que a gente também é o que a gente é até o momento. Pouca coisa, mas a luta é grande, o trabalho é grande. A perspectivas, você está fazendo residência, R1, R2, em cardiologia? Estou concluindo o R1 agora em fevereiro, a partir de março já é o segundo ano, e aí seria 2025, fevereiro para março, a conclusão da cardiologia, e aí a subespecialidade, que, como eu disse, provavelmente é arritmia, seria já para 2025, e aí varia de 1 a 3 anos, dependendo da escolha, se é só arritmia clínica, que seria 1 ano, ou 3 anos se for a parte de marca-passo, CDI, fazer ablação, até 3 anos. Contando 6 anos de formação, 2 de residência clínica, 2 em cardiologia. 13 anos. 13 anos. Pode chegar a 13 anos. Maravilha. Que bom. Deus abençoe você. A sua formação religiosa, católico, evangélico? Não, católico. Eu sou católico. Toda a minha família é católica, mas lógico, a gente sempre respeita todas as religiões. Sim, sim. E a minha avó Jacira, acho que o senhor deve saber disso, né? Foi uma das responsáveis por fundar a Ordem Franciscana aqui em Alagoas, né? Então a gente sempre teve muito, tanto minha avó Jacira como a avó Jandira, muito próximo da religião. E acho que a religião, a religiosidade como um todo, ela faz bem e é bom fazer parte da vida de todos. E aí, lógico, cada um se identifica com alguma religião mais do que as outras, e às vezes diferenças têm que ser respeitadas. Mas nós somos católicos e nós temos a Deus bastante presente em nossas vidas. Perfeito. Sempre proativo, né? A família não para, né? Não. E você começou logo cedo, durante a academia, durante a formação acadêmica, criando a Liga. Foi. Não foi? Foi. O senhor foi professor da gente, fui da primeira turma, né, da UNIT, e nós fomos uma das primeiras ligas lá, né, ligas acadêmicas, né, de emergências cardiovasculares, que acho que naquela época, né, já era um assunto que me despertava muita atenção, né, a emergências cardiovasculares, a cardiologia como um todo, e nós desenvolvemos acho que um trabalho legal, um bom trabalho. Sempre participamos de congresso, sempre estivemos participando de livros, até já participei não só desse último livro agora, que foi basicamente fruto, né, de toda a história da Liga, que é a emergências cardiovasculares na UTI, né, que nós lançamos no final do ano, mas revistas científicas, artigos, simpósios até na faculdade também, nós sempre estivemos participando, e acho que para a desenvoltura científica acadêmica, para todos é bem interessante participar de uma liga ativa e que
permita, né, toda essa discussão científica e também o lado humano, né? Verdade. A gente pode esquecer a gente foca muito nas habilidades, mas as habilidades sem as sensibilidades não andam só, elas andam juntas, né? Maravilha. Nós que fazemos aqui o Medicina em Destaque, aqui na TV Mar, desejamos você caminhos que sejam recheados de louros e bênçãos divinais, que raios de luzes caiam iluminando seu caminho, tá certo? Na sua formação acadêmica, ao retornar para São Paulo, sempre imbuído de toda a força, de toda a energia. Na verdade, você veio se reabastecer aqui e faça desse caminho esse sacerdócio bonito, né, que é de salvar vidas e atender indistintamente de classe social, opções diversas, e fazer dessa sua profissão, eu estou dizendo essa frase agora no final, né, um hino sagrado em defesa da saúde e da vida do ser humano. Lógico. Acho que eu só tenho a agradecer ao senhor, professor, pela oportunidade de estar aqui, né, no seu programa, nessa entrevista, e pelas outras oportunidades que o senhor já me deu também do ponto de vista acadêmico, né, de ter participado do livro de Deontologia Médica, né, há alguns anos atrás. E, bom, agradecer tudo que aprendi com o senhor e também reforçar que a medicina, ela precisa buscar esse caminho, né, mais humanizado. Lógico, sempre buscar a perfeição técnica, mas procurar boas ações para com a coletividade geral, e não tem como fugir disso. E é isso que eu acho que deve ser, e eu tento fazer isso independentemente de onde eu estiver, independentemente da pessoa que está comigo. E é isso que eu aprendi com os meus pais, com meus professores, com o senhor, e pretendo continuar assim, mas novamente só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa. Na verdade, sou eu quem agradece a sua presença aqui. Agradecemos também aos nossos telespectadores a participação do seu pai Alfredo e sua mãe Catiane, não é isso? Pela participação. E você, telespectador, né? Papel importante para a divulgação desse nosso programa Medicina em Destaque, e a certeza de que nós, na próxima semana, estaremos com mais um Medicina em Destaque. A você, sucesso na sua vida profissional. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis.